Olá, um abraço para você que está aí ligado na TV News. É com muito carinho que a gente entra aqui para sentir você que está ligado conosco, trazendo mais um quadro Gente de Vitória. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são das emoções. Para você ser uma pessoa vitoriosa, isso é muito importante. Estar alinhado, seu corpo, sua mente, as emoções, para você conseguir os seus objetivos. E temos aqui hoje uma pessoa, uma mulher que vai falar sobre isso conosco, né, no Janeiro Branco. Então, a campanha para falarmos sobre as emoções, né, saúde mental, que como é bom você estar aí sendo cuidado, né, tendo alerta sobre esses sintomas que muitas vezes a gente passa despercebido com alguns detalhes. E as coisas pequenas vão se tornando grande e atrapalha você de conquistar a sua vitória. Então vamos trazer aqui hoje essa grande mulher. Ela que é Polícia Rodoviária Federal e analista de sistema. Emocional. Analista de sistema e analista emocional. Marleide Santos. Seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco, viu? Mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo e aos que virão, né, essa programação depois. Eu sei que fica gravado aí e é importante que quem esteja assistindo que repasse para outras pessoas também. E é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, Vitória, participando do seu programa e trazendo esse tema que é tão importante, né? Saúde mental. Mês de janeiro, né? Janeiro Branco. Falamos sobre esse tema que na verdade, faz a diferença na vida da gente. A gente sem a saúde mental, sem a saúde emocional, a gente não é nada. Realmente. Marleide, você que também, né, é Polícia Rodoviária Federal, onde eu acho que mexe com as emoções das pessoas quando alguém está ali viajando, para o carro ali, vem o policial, então isso mexe muito, né, com as emoções. Na verdade, o fato de você já estar no trânsito, isso já mexe com as emoções. O fato de você sair de casa, de se determinar a fazer uma viagem, isso já mexe com as emoções. E importante dizer que você não deixa a sua emoção em casa, né? No trânsito eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, você já carrega aquilo ali com você. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, ainda se sentem ameaçadas quando são paradas, né? Pela Polícia Rodoviária Federal ou qualquer polícia, porque ali você vai ser analisada, você vai ser investigada. Então, é normal isso, né? Aquela apreensão que a pessoa tem, muitas vezes, mesmo estando certo, com a documentação ok, mas sempre vem aquele friozinho ali no coração. Agora, sim, quando o fato da pessoa já sair de casa insegura, porque não se sente seguro ao dirigir, porque não está com sua documentação em dias, isso piora mais ainda a situação, porque já sai com medo. E normalmente acaba atraindo situações inesperadas, né, por conta do medo. Então, o emocional conta muito nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas, no nosso posicionamento e no nosso comportamento. Como foi você sendo policial rodoviária federal e agora analista, né, Emocional. emocional? Como é dividir ou não existe você se sentir assim, eu sou policial e agora eu sou analista? Não existe essa diferença. Porque você já, como você falou, você já vivia esse momento ali, naquela sua vida profissional como Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, já fazia parte de você. Então, agora, melhorou mais, depois de analista, melhorou mais a abordagem, entender a outra pessoa também.
outra pessoa que é abordada, você tem esse olhar mais diferenciado agora? Completamente. Esse trabalho hoje meu que eu faço como terapeuta, como analista emocional, como palestrante, só veio agregar. Não só no meu trabalho na Polícia Rodoviária Federal, mas na minha vida pessoal. Porque o que é que nós somos? Né? Como eu já falei, nós não somos duas pessoas, nós somos únicos. Então, o que eu sou na minha vida pessoal, eu vou levar para o meu trabalho, vou levar para meus relacionamentos, né? Minha vida social. E o fato de eu ter trabalhado isso em mim, né? Precisei trabalhar em mim, promover a transformação em mim para poder ajudar outras pessoas. Então, hoje, esse trabalho que eu faço como analista emocional impacta, sim, a minha vida profissional, mas de uma forma positiva. Porque hoje eu, inclusive, desenvolvo um trabalho de saúde mental com os meus colegas. Hoje, a minha abordagem com o público também é outra, o meu olhar é outro. E quando a gente muda, Vitória, a gente muda a lente da gente, a gente muda a percepção de mundo. Então a gente consegue enxergar o outro com um novo olhar. E depois a vida que é bem melhor com esse novo olhar, você percebe que parece que muda algumas coisas na nossa vida também, não é? Com esse novo olhar. A vida fica mais leve. Problemas sempre existirão. Mas quando você trabalha o seu emocional, você consegue lidar melhor com as adversidades da vida. Significa que os problemas deixarão de existir. Mas é você saber tomar decisões, você ter clareza nas suas tomadas de decisões, sem permitir que as emoções decidam por você. Então isso é libertador. É você não permitir que as situações externas impactem o seu emocional, tire a sua paz, tire você da sua base. E é difícil hoje, né? Você fazer isso. Porque a gente lida com diversas pessoas. Quantas coisas podem ser evitadas quando você trabalha esse lado emocional também, a saúde mental, né? Exatamente, né? Quando você trabalha isso em você, você impacta as pessoas que estão próximas a você. Eu falo que hoje a melhor forma que você tem de ajudar o outro é você se ajudando. Porque você transformando a sua vida, você transforma o mundo. Você não muda o outro, mas você muda o seu jeito de ser, o seu jeito de lidar com as situações. E é tão importante, Vitória, essa questão do bem-estar, de você priorizar o seu bem-estar, de você priorizar a sua paz. Mas você só consegue isso quando você trabalha o autoconhecimento, quando você se fortalece emocionalmente. Você está cuidando de você, automaticamente você cuida do outro. E o melhor é que você impacta as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que você ama. Quando você não está bem emocionalmente, da mesma forma, essas pessoas, elas são afetadas também. Mas se você está bem, aquilo ali também vai gerar uma vibração boa, né? No seu trabalho, na sua família. Onde você estiver, você carrega com você isso. E o melhor, que ninguém consegue tirar isso de você. Saber lidar, né? Saber lidar com as pessoas, saber até o momento certo de falar também, né? Acho que é uma conversa assertiva, né, que se fala, né? Exatamente, a comunicação assertiva. Comunicação, E a comunicação assertiva implica você enxergar o fato do jeito que ele é. Porque muitas vezes você cria várias situações na sua cabeça e não é nada daquilo que aconteceu. Então, se você não está bem emocionalmente, uma situação simples, você cria uma tempestade. Um gigante, né? Vira uma monstruosidade. É igual como você estava falando ali, que tem medo de barata, parece que é um monstro que está na sua frente ali. E é um bichinho tão pequenininho. Eu tenho clientes, né, já me procuraram com fobias de barata. E o problema não é a barata. Porque se fosse a barata, todos teriam medo da barata. A questão é a projeção do medo. Algo aconteceu no passado, naquele momento ali, você projetou o medo numa barata. Poderia ser numa lagartixa, poderia ser num sapo, né? E aí precisa entender qual é a razão desse medo. Em que momento foi criado esse medo? Para quê? Para que possa ser ressignificado. E aí, a partir do momento que você ressignifica esse medo, o medo da barata, ele não faz mais sentido. E é muito interessante que com a sessão a gente consegue resolver isso. Com uma sessão eu consegui trabalhar isso em um cliente a ponto de terminar a sessão e ele olhar para uma barata
Eu mostrei para ele, agora olha aqui uma barata. E ele deu risada. Você vê, a mente da gente cria, né, as situações. E muito do que cria para quê? Para proteger a gente. O que é ser analista emocional? Analista emocional é Sim. cuidar das emoções. É ajudar o outro a gerir as próprias emoções. As emoções, elas não são boas e não são ruins. O importante é você entender o que é que você faz com ela. É importante sentir medo, é importante sentir raiva, é importante sentir tristeza, é importante sentir alegria, porque cada emoção tem uma função. Ah, Marleide, mas eu gostaria de acabar com medo, eu não quero sentir mais medo, não tem como. Porque medo é uma emoção que vem para quê? Alerta, alerta de perigo. Se eu não sentir medo, eu vou me jogar ao perigo. O que eu não posso fazer é permitir que o medo domine a minha vida, que me paralise, porque ele pode levar você para duas situações, para fuga ou paralisia, se você não souber lidar com ele. Mas a partir do momento que você aprende a lidar com medo, você identifica em você uma força, porque cada situação que você supera, você olha para o medo e fala assim, eu sou maior do que você. É essa sensação, eu sou maior do que você. E eu falo isso porque eu vivenciei isso na minha vida. Eu vim passando por vários processos de superação. Hoje eu faço coisas que antigamente eu imaginava que eu jamais conseguiria fazer. E o bom é você olhar para trás e falar assim, olha quantas coisas que eu superei na minha vida. Quantas coisas que eu faço hoje que antes eu não faria. Porque eu aprendi a lidar com essas emoções. É você, por exemplo, também, Vitória, não deixar a tristeza paralisar você. Diante de uma perda, é normal você sentir a tristeza. É normal você se reservar, você chorar, você refletir. Mas o que você não pode fazer é ficar lá, preso no luto, por exemplo. E achando que não pode mais sorrir para a vida. Entendendo que tudo é um ciclo na vida da gente, que tudo passa. E que o importante é a gente saber atravessar os desertos que aparecem na vida da gente. Que eles não vão deixar de existir, né? Realmente, nós não vamos ser nunca o primeiro que vamos passar por alguns desertos. Nós não somos as primeiras pessoas. Então, enquanto nós estamos aqui, tem muita gente passando por situações. Enquanto você tem um problema, outro tem um outro diferente. Exatamente. Os problemas não vão deixar de existir. Não vão deixar. Nós não somos assim, só a gente que está passando por aquilo. Eu tenho um amigo meu que uma vez ele falou assim para mim, uma pessoa falou que não acreditava nas pessoas, eu não confio em ninguém. Aí ele falou para a pessoa, eu confio. Eu confio nas pessoas, porque eu não sou a única pessoa confiável. Porque eu sou uma pessoa que alguém pode confiar. Então, por isso que eu confio no outro. E isso é importante. Não é? Porque eu enxergo o outro do jeito que eu sou. Então, se eu sou uma pessoa desconfiada, insegura, eu vou projetar isso no outro. Eu vou olhar o outro também como uma pessoa desconfiada, eu não vou confiar. Porque se eu não me sinto seguro, eu não vou sentir segurança no outro. Você entende, mais uma vez, a importância de trabalhar as emoções? De trabalhar o autoconhecimento? E é importante ver isso porque, eu não sei, de repente com você já pode ter acontecido situações que você fala, antigamente eu pensava desse jeito, eu enxergava desse jeito e hoje não. E aí você já identifica em você aí uma maturidade emocional. A forma como você lida hoje com algumas situações, com certeza, é diferente do olhar que você tinha antes. Não é assim? Já aconteceu com você isso? Com certeza. Várias vezes. Em situações também que a gente até consegue resolver. Em outro tempo, você não conseguiria. Quando você se conhece, você consegue resolver essas coisinhas que parece um monstro, né? Sim. Sentimentos, né? Que vai tomando conta ali de você, que você tem que parar um pouco, né? Pensar. E é tão importante essa clareza, né? Você ter clareza nas suas tomadas de decisões. Isso não significa que você não vai errar. Ah, mas eu vou acertar sempre? Não. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Mas o importante é você aprender com os erros. É ter essa capacidade de olhar para os seus erros, reconhecer, se perdoar,
Porque muitas vezes também nós vamos para um espaço de autocobrança, de autocontrole, de achar que não podemos errar e entender que nós somos vulneráveis, sim. Nós somos frágeis, sim. Mas essa capacidade de adaptação que nós temos, de cair, de se levantar e de sair mais forte das situações. E aprendendo, nós estamos aqui para aprender e evoluir e nos tornarmos seres humanos melhores. É essa consciência que nós precisamos ter, de estarmos aqui no processo de evolução, de você olhar para você hoje e falar, hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Se cada um pensar desse jeito, se cada um procurar trabalhar em si, o mundo vai ser muito melhor. E as emoções, ela quer deixar a gente muitas vezes para baixo, né? Uma pessoa falou uma coisa, uma palavra, aí você já coloca aquilo dentro de você. E a motivação pode ser uma motivação de descontrole. Mas quando você analisa, qual é a minha motivação em relação a essa palavra aqui? Eu faço às vezes essa análise comigo assim, entendeu? Qual é a minha motivação? Por eu ter agido assim, não é? E o que é que eu carrego dentro de mim para poder eu reagir assim? Porque se alguém falou algo para você e aquilo ali mexeu com você, porque já tem algo em você ali que você carrega e que aquilo ali só foi ativado. A emoção, ela sempre é ativada por um gatilho externo. Um ambiente, é uma música, é um olhar, é uma palavra. E aí a forma como você lida com as suas emoções é que vai fazer a diferença. Porque aí você pode ir para um espaço de se armar e agir sem pensar impulsivamente e depois se arrepender, ou você dá aquela respirada, que é importante, muitas vezes até contar até 10, se for preciso, né? Entendendo que o fato de você fazer isso não significa que você é uma pessoa frágil, pelo contrário, né? O fato de você não agir impulsivamente, reflete que você é uma pessoa madura, que você é uma pessoa inteligente emocional. Você tem inteligência emocional. Então, você vai responder depois. E você não precisa responder à autora. E quando você faz isso, você se preserva. Porque o pior veneno não é você gritar com o outro. O pior veneno são as mágoas. É o veneno que você guarda com você mesmo. Aquilo ali mata você. Aquilo ali adoece. São mágoas, ressentimentos, né? Não querer perdoar. Às vezes a pessoa fala, eu não vou perdoar, porque acha que se perdoar vai estar ajudando o outro. Quando, na verdade, quando você perdoa, você está se libertando. Você está se libertando do veneno que você carrega ali com você. Porque o outro, na verdade, não está nem aí. O outro está seguindo a vida dele. E muitas vezes a pessoa está ali remoendo, e adoecendo por algo que muitas vezes não faz sentido e não vale a pena. Eu falo que paz não tem preço. Seu bem-estar, sua paz vale ouro. E é inegociável, a sua paz é inegociável. E é essa consciência que nós precisamos ter, que se minha paz é inegociável, eu não vou deixar nada me abater, eu não vou deixar que o outro tire a minha paz. Isso é gestão emocional, é maturidade emocional. Qual é o momento que a pessoa pode perceber assim, eu preciso de uma analista emocional? Qual é o momento que ela dá aquele, né? Clique e diz assim, eu estou precisando. Porque tem muita gente que está passando a vida aí e não está nem aí, né? Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, verdade. E que tá tudo certo também, eu penso que é uma escolha, né? Isso, sim. É uma escolha, deixa a vida me levar, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você vê a sua vida paralisada, sua vida não anda. Você faz um esforço muito grande e não consegue atingir seus objetivos de vida. Se você vive o tempo todo sem motivação, você não tem ânimo para nada, a vontade de ficar na cama, triste, chorando. Como eu falei, a tristeza é importante, mas se você permanecer nela, se for uma tristeza demasiada, isso pode ser um índice de depressão. Se você vive com muito medo de tudo, você pode estar passando por um processo de ansiedade. Por isso que é importante reconhecer as emoções.
Se você não tem essa consciência do quanto as emoções estão impactando a sua vida, você vai deixar levar e não vai cuidar. A ansiedade, por exemplo, ela é importante. Eu senti uma ansiedade para chegar aqui. Quando você me fez o convite, lógico, é normal. Sempre a gente vai sentir um pouquinho. O que eu não posso fazer é receber um convite desse e falar, não, eu não vou, porque eu tenho medo de estar lá, eu tenho medo de falar. Como eu já tive isso. Eu já senti medo de falar em público. O primeiro programa que você veio foi o meu, daquela vez? Não, eu já Daqui? participei de outros. Aqui? Ah, Aqui foi. foi o primeiro. Foi, mas eu participei de outros. Pode falar as emissoras? Pode. Eu já participei na Record, já participei na TV Santa Cruz. Já participei de vários programas. E assim, antigamente eu gelava. Se você me fizesse um convite desse um tempo atrás, eu ia sentir até dor de barriga. De medo de falar. Então, você vê o quanto é importante você trabalhar, ressignificar os medos. E hoje eu estou aqui tranquilamente, isso não significa que eu senti um friozinho quando eu recebi o convite, lógico, né? A gente se prepara, quando você recebe isso, você fala, não, eu vou me preparar para fazer algo bom, para levar o meu melhor. Com tranquilidade, lógico, mas de trazer o meu melhor aqui. Então, a ansiedade, nesse sentido, ela é boa. O medo é bom nesse sentido, o que não pode fazer é deixar que o medo paralise você. Deixa você de seguir em frente. É isso mesmo. Você, com Polícia Rodoviária Federal, né, é uma mulher que já tem, né, sucesso na sua área também. É uma mulher que conseguiu, né, chegar, acho que é 20 anos de profissão, né? 30 anos. 30 anos. Esse ano eu faço 31. Esse ano eu completo 31 anos. Eu fiz 30 anos em 2023. Você teve algum momento assim que você falou assim, não é para mim isso aqui? Por que eu tô nessa área? Teve algum momento que te confrontou essa profissão? Sim, em situações em que eu me senti desafiada e que eu não estava preparada emocionalmente. Situações que não estavam no meu controle. De olhar assim, de querer controlar e de se sentir impotente. E isso é normal para todos nós que trabalhamos na área de segurança pública. E muitas vezes a gente vai para aquele espaço também de querer salvar. E a gente sabe que a gente não tem esse poder, né? A gente está ali para ajudar, para orientar. Mas a gente tem situações que a gente não pode impedir. E aí, muitas vezes a gente se sente impotente nesse espaço. E aí, mais uma vez, a importância de cuidar do emocional para saber aprender a lidar com as adversidades da vida. Lógico que com o tempo a gente vai aprendendo, porque a profissão em si, a experiência, as vivências, isso vão dando para você mais coragem, mais maturidade para lidar com as situações. Mas também, se você não trabalhar o seu emocional, você pode adoecer emocionalmente. E hoje, infelizmente, nós sabemos que nessa área tem muitos profissionais precisando de ajuda, né, para cuidar do emocional. Sabemos, infelizmente, Vitória, que ainda existe uma resistência. Às vezes até por falta de conhecimento. Muitas vezes, quando busca ajuda, é quando já está bem debilitado. Pelo fato de não saber reconhecer as emoções, pelo fato, muitas vezes, de quando coloca a farda, de achar que aquilo ali é uma proteção, né? Aquilo ali é uma couraça. Mas e quando você tira o uniforme? É um ser humano. Você ali é um ser humano o tempo todo. E é essa ilusão que muitas vezes atrapalha. De achar que tem que ser forte o tempo todo, de achar que não pode sentir medo, de achar que não pode sentir, e de não poder demonstrar. Muitas vezes até para o colega de trabalho. Eu estou com medo, eu não estou bem. Então isso é muito importante. Passei por essas situações e lógico que qualquer situação desafiadora, ela vai me levar para esse patamar, né? Mas o fato de hoje eu ter essa gestão emocional, isso me ajuda muito a lidar com essas circunstâncias. Circunstâncias que não estão no meu controle, né? É como você falou, tem gente que quando coloca uma farda, né, aquela capa, então parece que quando ela está fora daquilo ali, ela continua sendo aquela pessoa com aquela mesma armadura. Sim. Ela não se desliga daquilo ali. E às vezes ela perde até a sua própria identidade também, a sua sensibilidade, né? De Exatamente. saber que é um ser humano que está ali naquela farda também.
por trás daquela farda ali, tem um ser humano, né? Tem um ser humano que está se agredindo emocionalmente e agredindo as pessoas próximas. Porque quando vai para casa, vai lidar com quem? Vai lidar com a família, com a esposa, com o filho. E se ele não sabe lidar com as emoções dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai projetar aquela carga negativa, o lixo emocional dele na família. E aí, se não tiver cuidado, adoece todo mundo. É um sistema, né? Verdade. Os relacionamentos vão ficando pesados, né? Sem leveza. Completamente. Nós não vivemos sozinhos. Só que, mais É, uma vez, para eu me relacionar bem com o outro, eu preciso me relacionar bem comigo. Eu preciso trabalhar isso em mim primeiro. e às vezes, Marlene, eu fico analisando os políticos, né? Um político de sucesso. A gente vê, eu falo até, é, um político ele lida com muitas demandas, muita gente. E quando ele consegue sair de uma eleição bem sucedido, eu creio que é porque ele tem bem uma gestão emocional bem preparada, não é? Precisa. Na verdade, ele precisa ter essa gestão emocional durante o percurso dele. Porque nós sabemos que existem muitas cobranças. E se não tiver cuidado, se perde no meio do caminho. Diante de várias situações que ele lida ali o tempo todo. E se ele não tivesse cuidado da gestão emocional, ele possa ser que ele nem consiga chegar no final. Por uma coisinha ele pode perder, Pode perder, não é? Por pode uma adoecer. palavra, pode perder, adoecer Exatamente. também, sair dali até doente. Sair doente, né? Nós sabemos que acontece muito disso. Adoece durante o próprio percurso mesmo, a própria trajetória, e muitos não conseguem nem finalizar a gestão dele ali. É verdade. Então, a gente tem que guardar as nossas emoções, nossas palavras, né? Nossos pensamentos, para a gente saber viver neste mundo e ter uma vida saudável, né? Fazer valer a pena essa vida, porque a vida é uma só, né? E até porque, Vitória, nós não somos racionais como nós aprendemos lá na escola, nós somos emocionais. Com lapsos racionais, nós temos lapsos, mas nós somos emocionais. E é importante compreender que nós não controlamos nossas emoções. Nós aprendemos a gerir as emoções e utilizá-las a nosso favor. Mas quando nós conseguimos isso, nós levamos isso para a vida, né, para a vida pessoal, nos nossos relacionamentos, para o nosso trabalho. E aí a gente percebe o quanto é importante cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Porque elas gerem a vida da gente, elas movem, nossas emoções movem a nossa vida, né? Elas dão um norte para a nossa vida. E pode levar a gente para uma situação boa ou para uma situação negativa. Vai depender de como nós vamos conduzi-las. Tem pessoas que elas envelhecem bem em relação a mentalmente, né? A mente boa, lúcidas. Será que isso faz parte de pessoas que tiveram esse cuidado com a questão da saúde mental? Tem pessoas que já trabalham isso e tem pessoas que já têm isso genuinamente. Tem pessoas que têm uma sensibilidade, que carregam uma leveza. Recentemente, eu fiz um trabalho com os índios em Ilhéus. Eu dei palestra sobre gestão das emoções com os índios, né? E eu cheguei lá no habitat deles, eu fiquei impressionada com a simplicidade, com a vida lá na aldeia, né? Aquelas casas ainda de barro, as redes, uma realidade muito diferente que nós estamos acostumadas a ver. Mas você via crianças brincando na rua, via as pessoas numa leveza, sorrindo, sem reclamar da vida. E aí eu conversando com eles ali, lógico, eu levei muito do que eu sei, mas eu saí de lá enriquecida. Aprendi muito com a troca que foi feita ali. E aí a gente entende, Vitória, que não é o material. Não é o material que vai me proporcionar felicidade. Não é o outro que vai me proporcionar felicidade. Mas é o que eu carrego dentro de mim.
É o que eu construo dentro de mim. É a forma como eu enxergo a vida. Será que eu enxergo a vida com leveza? Será que eu agradeço o que eu tenho? Porque muito do que eu acho às vezes pouco para mim, né, que eu acho que é muito para quem não tem nada. Mas que ainda assim é mais feliz com o pouco que tem. E eu entendo que hoje é o poder da gratidão, de você ser grato com o que você já tem. Sua saúde, é sua família, é o seu bem-estar, é a sua casa. Essa paz que eu falo que é inegociável. Né? Você aprender a viver com o simples e sem criar resistência, sem querer brigar com o passado, porque o passado você não muda, mas você tem o poder de mudar a sua vida a partir de agora. Mudar o olhar, né? Sempre com essa mudança de olhar, né? Você muda por dentro, você muda a sua percepção de mundo. E eu sempre falo que seus pensamentos, né, isso já é comprovado, seus pensamentos, seus sentimentos, né, suas emoções e seus comportamentos, eles moldam a sua realidade. Resumindo, é a forma como você enxerga o mundo. É muito lindo você. A descoberta também, acho que é bonita, você se redescobre. Quando você se redescobre, você parece que você renasce, não é? Sim. Você renasce, você rejuvenesce, porque quando você começa a olhar para dentro de si, você começa a cuidar, inclusive, mais do seu corpo. E reflete, a sua transformação reflete no seu semblante, né? Não tem como você esconder quando você está triste. As emoções, ela tá ali. Você olhar para uma pessoa, você consegue identificar pelo olhar da pessoa, pela fisionomia da pessoa, se a pessoa está bem, se ela não está, se ela está com medo, se ela está com raiva. Mas isso a partir do momento que você consegue trabalhar as emoções em você. Você hoje, quando eu cheguei aqui, você falou, Marleide, é tão importante isso que durante um episódio que aconteceu comigo, eu consegui me posicionar, consegui ter um novo olhar. Mas isso por quê? Porque você já vem trabalhando as emoções em você. Então, você não permitiu que aquela situação ali contaminasse você e levasse você para baixo, né? E quando você trabalha as emoções, você consegue se posicionar diante da vida, se posicionar diante do mundo, e isso é libertador. Porque crescer não é você crescer no ego. Tem pessoas que têm um ego, né, inchado, aquela coisa que acha que tem o poder de tudo. O poder de tudo é quando você se domina, né? Sim. Quando você consegue se conhecer e dominar essas situações. Eu acho que isso é um poder, né? E quando você tem essa consciência também, Vitória, você entende que você não precisa controlar o outro, que você não precisa ter poder sobre o outro. Cada um tem a liberdade de ser o que quer ser. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um vivendo dentro do seu processo de evolução. Sem querer mudar o outro, sem querer controlar o outro. Sem querer ir para aquela postura de salvadora também, de querer salvar o mundo. A gente não vai salvar o outro. A gente salva a si mesmo. A partir do momento que você está bem emocionalmente, você aprende a lidar com o outro, independente do comportamento dele e sabendo, inclusive, dar um basta. Sabendo, inclusive, dizer não para o outro. Não, você não me faz bem. E é desafiador você fazer isso muitas vezes. Porque muitas vezes você vai para aquele espaço de querer agradar, mesmo sabendo que aquilo não te faz bem. Tem pessoas também que elas gostam de ser agradadas. Elas gostam de ser alimentadas. E a gente começa com aquele vício de aquela pessoa que impõe, você vai ficar ali diante daquela situação sem saber dizer um não para aquela pessoa. E quando você não diz um não, você não ajuda aquela pessoa na mudança também, não é? Exatamente. Você falou aí uma coisa que é muito importante. Muitas vezes, o fato de não dizermos um não, a gente está impedindo aquela pessoa de evoluir, de aprender. É como se você tirasse a dignidade do outro de aprender. Faz sentido isso, né? Porque quantas vezes a gente diz não pra gente, sim pro outro? A gente agride a gente para não agredir o outro.
Só que, na verdade, esse processo aí vai adoecer você e vai impedir o outro de avançar. Entendendo, mais uma vez, que cada um está no seu processo de evolução e que você não vai conseguir mudar o outro. E tudo depende do seu posicionamento, da forma como você lida com as suas emoções. É igual você, uma mãe, lidar com o filho também, com os filhos. Aquilo que você cede, você vai criar um ser humano também que gosta de fazer todas as suas vontades. Então, acho que isso tem muito a ver também, né? É o fato de você dar limites. Dar limites, né? É importante você dar limites, do filho reconhecer. Eu sempre falo que filho e mãe não são amigos. Filho não é amigo de papai e de mamãe. Existe uma hierarquia. Papai e mamãe, eles estão acima do filho. E o filho precisa entender isso. Assim como os pais também precisam ir para esse lugar. Para quê? Quando ele vai para esse espaço de que que são maiores que o filho, ele consegue dar limites, ele consegue impor. E isso não é falta de amor, não. Eu acredito que isso é amar. Dizer não é amar. Porque com o tempo ele vai entender que aquele não que o pai ou a mãe falou ali serviu para que ele evoluísse, para que ele aprendesse. E hoje a gente vê aí o quanto as redes sociais, infelizmente, estão impactando a vida das pessoas. Né? Os filhos estão buscando referências lá fora, nas redes sociais. E aí estão perdendo esse contato com os pais. Se perdendo, na verdade, né? Realmente. Essa questão dos laços familiares também, a identidade também, né? Perde a identidade familiar. Porque a gente também, né, entende que o homem ele é produto do meio, né? Hoje os jovens, principalmente, eles estão saindo daquela redoma da família, para se envolver e olhar para não querer olhar os pais como exemplo, mas estar olhando as pessoas de fora como exemplo. Mas é justamente, Vitória, por falta desse contato com a família, por falta dessa base. Eles estão buscando referência lá fora. E vai para as redes sociais, onde tudo ali é perfeito, aparentemente. Estão buscando o corpo perfeito nas redes sociais. Só que nós sabemos que nada daquilo ali, que muito daquilo ali, na verdade, é uma ilusão. E quando eles não conseguem isso na vida real, adoecem. Estão perdendo esse contato que precisa, né, do contato presencial com as pessoas, estão se trancando no quarto, buscando contato virtual, né, pessoas que eles não sabem nem com quem falam, na maioria das vezes. E aí, se a pessoa não tem, se a criança, ou o jovem, ou o adolescente, ele não tem uma base familiar, ele se perde ali naquele meio das redes sociais. A família acaba perdendo essa criança ou esse jovem para o mundo. É verdade. Hoje os jovens, né, eles estão sem essa identidade, né? Nós temos essa identidade, que a gente pertenceu à família, né? Nós somos pertencentes dos pais, da família. Esse DNA, né? Sim. O DNA. Então eu vejo que os jovens estão perdendo isso realmente, porque essa nova geração também, né? Será que essa nova geração vai ser de pessoas com mais problemas emocionais também? Já está tendo, né? Infelizmente, nós sabemos que aumentou muito, né? Depois da pandemia, então. Hoje no mundo, né, segundo a OMS, são mais de 2 bilhões de pessoas com transtornos mentais no mundo. O Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo e ele está em 5º lugar com depressão. E nós sabemos que a maioria aí, né, nos números são jovens. Então é preciso que nós, mães, pais, nós precisamos cuidar do nosso emocional, da nossa saúde mental, para que nós possamos dar o melhor para os nossos filhos, porque nós somos referenciais para eles. E nós só damos, Vitória, o que nós temos. Então, se eu tenho uma gestão emocional boa, se eu tenho um equilíbrio emocional bom, eu vou passar isso para meus filhos, eu vou conseguir trazer eles para perto de mim. Eu não vou afastá-los de mim.
né? Muitos dos filhos também, eles vão para as redes sociais por falta, muitas vezes, infelizmente, desse acolhimento em casa. Criar filho é fácil, mas educar, nós sabemos que é desafiador. Isso demanda tempo, tem que parar, tem que tirar um tempinho para estar com eles, para acompanhá-los, né? Demanda vontade, demanda coragem e o mais importante, amor. Eu falo que o amor, ele cura. E se ele encontra esse amor em casa, se ele encontra esse acolhimento em casa, ele vai, lógico que as redes sociais vão continuar ofertando, mas aí já vai ser mais difícil perder esse filho para as redes sociais, para o mundo lá fora, para as facilidades lá fora, né? Já que nós estamos falando sobre família, né? Mulher também, né? Às vezes eu sou muito observadora em relação às mulheres também. E a gente está aqui falando também sobre essa questão da criação. Tem uma coisa que me chamou muita atenção em uma mãe. Eu percebi que para criar filhos bem criados não precisa de muita coisa, não precisa de dinheiro, porque tem muitas mulheres que elas criaram os filhos sozinhas e são homens de bem, mulheres de bem. Eu tenho visto exemplo, né? Tem uma moça que eu conheci, que ela trabalhava numa casa, e eu gosto de indagar as pessoas, sabe? Quando eu vejo uma manicure, eu bato papo com elas, eu vou conhecer aquela história delas. E essa moça que trabalhava nessa casa, ela me contou a história dela. Ela tinha 3 filhos pequenos e trabalhava numa casa de doméstica, e os filhos estudavam em escola pública. Um ela carregava com ela para ficar lá, né, na casa, e foi criado como uma pessoa da família ali, aquele filho que ela levava para estudar mais perto. E eu ficava pensando, como é que essa mulher ganha tão pouco e ela cria 3 filhos? E ela comprou um terreno e ela fez um quartinho com banheiro. Primeira coisa que ela fez, né, na casa dela. E eu ficava, como é que ela constrói? Como é que ela está conseguindo isso? Porque eu era muito consumista. Então eu achava que dinheiro tinha que ter muito dinheiro para ter as coisas, né? Tinha que ter muito dinheiro. E, eu sempre perguntava, e aí, como é que tá a casa? Ah, eu fiz um quarto e um banheiro. E os meninos, como é que estão? Ah, estudando, já terminaram o 2º grau. Já estão assim. E como é que tá seu filho? Casou, eu sempre encontrava com ela. Casou, meu filho está trabalhando, se formou, fez faculdade. E construímos a casa. Você nem conhece como é que está a minha casa. Meu filho construiu em cima. Minha filha fez faculdade também. E ela continuou na mesma casa trabalhando. Falei, meu Deus, que exemplo essa mulher. Sabe? Isso que são pessoas guerreiras, né? Mulheres guerreiras. Que exemplo. Então eu comecei a perceber, né? Observar que não precisa dar presente caros. Não precisa só dar amor, como você falou, né? É o Proteger. principal, né? E você imagina a força que essa mulher tem e o quanto ela é inspiração para os próprios filhos. O quanto os filhos aprenderam com ela, de ver ali a garra dela, a determinação, o foco dela, o quanto ela passou aí, você vê que não foi o material. O que ela passou é muito mais grandioso. Sabedoria de lidar, de aceitar a vida do jeito que ela é. Eu tenho isso aqui, o que é que eu faço com isso? Isso é sabedoria, isso é maturidade. É verdade, ter o pãozinho ali. Vamos comer isso aqui, mas seu futuro está garantido. Você está na Claro, escola. não deixa de estudar. Não deixa de estudar. Você não pode ir para uma escola particular, estuda de escola pública. Eu estudei a vida toda em escola pública. Eu sou filha de pescador e dona de casa. Então, eu transformei a minha vida através da educação e não sem precisar ir para a escola pública. Nunca fiz um cursinho para concurso, nunca fiz um cursinho para vestibular. Na minha época era vestibular. Estudei sozinha, estudava com apostilas, estudei com livros emprestados, porque eu não tinha condições de comprar livros. Mas eu tinha meu pai e minha mãe ali falando o tempo todo, estuda, minha filha. Estuda. Tinha essa força deles, na situação que nós vivíamos ali.
usando um sapato que passava de um para o outro, dos meus irmãos. A gente não podia estar comprando sapato, trocando, na época era conga, né? Então, tinha que comprar muitas vezes até um sapato grande para poder o outro usar depois. Não tinha essa necessidade de estar usando marcas, até porque nós não podíamos usar marcas, era o que nós tínhamos. Mas é isso, Vitória, o que é que eu tenho? O que é que eu posso fazer a partir do que eu tenho, sem estar olhando o jardim do outro? É cuidar do meu jardim e saber que através de mim eu posso buscar algo melhor. Não é fácil, é desafiador, mas é entender que nós podemos isso. Eu sempre falo que a nossa condição de vida não define a gente, não determina o que a gente é. É um processo. Mas a gente é muito mais do que a situação que nós estamos passando, do que o que nós estamos vivendo. Tudo vai depender da forma como eu vou olhar o que eu tenho. E Deus é perfeito. Eu acredito que tudo que nós estamos passando hoje, o momento que eu estou vivendo, é o momento que eu preciso viver para eu aprender e evoluir. O momento que você está passando é o seu momento. Então, o momento é de cada um. Então, é você olhar para a sua vida e viver o que você tem para viver, o que é que eu posso fazer para melhorar, como eu posso mudar isso. E sempre nesse aspecto, é como eu posso mudar isso. E não por que eu estou passando por isso. Quando você vai para essa pergunta, por que eu estou passando por isso? Você vai para o espaço de quê? De vítima. De achar que você é vítima da situação. Que tem alguém ali, às vezes até Deus, te punindo. Mas como você vai para essa pergunta, né, do como eu posso mudar isso, você traz isso para uma autorresponsabilidade de você mudar aquilo ali. Então, lá atrás, quando eu me via numa situação de muita escassez, eu conversava com Deus e perguntava como eu posso mudar isso. É estudar? Vou estudar. Abrir mão de muitas coisas. Então, eu acredito que esse exemplo que você trouxe aí, né, da manicure, ela, com certeza, ela deixou de fazer muita coisa na vida dela. Mas ela priorizou o quê? Os estudos do filho dela. Para depois ela ter um conforto. Para depois ter. Através deles. Sim, mas a princípio o que é que ela fez? Investiu, né? Investiu. Foi. Nos tesouros que ela tinha. Isso é sabedoria. Sabedoria. Eu tenho isso aqui. Eu só tenho isso aqui para o meu futuro, então eu vou investir agora. Com certeza. E os filhos souberam aproveitar, né? Souberam. Isso é importante. Com certeza. Você participou também de alguns eventos, né? Vamos ver essas fotos aí, esses momentos maravilhosos. E você vai falar, né, como é que foi cada emoção, né, de você estar ali e olhar para trás e falar, olha, cheguei, né? Estou aqui. Porque você teve uma atitude também de mudar, né? Então, vamos ver, Silas, aí essas imagens. Então, Vitória. Que momento foi esse aí? Esse daí foi um momento assim, muito marcante na minha vida. Esse momento aí eu fui reconhecida como comendadora, primeira mulher baiana a receber esse título de comendadora, pelo trabalho que eu já faço, né, de gestão das emoções. Trabalho que eu faço também na Polícia Rodoviária Federal. E é importante que esse título aí, ele tem reconhecimento internacional. Foi em que local aí? Isso aí foi em São Paulo. Em São Paulo? Foi em São Paulo. Nossa itabunense, representando Itabuna, que maravilha, É né? a primeira comendadora, né? Primeira mulher a receber esse prêmio, na Bahia. Primeira mulher na Bahia a receber esse prêmio. Que momento, né? Eu me senti muito honrada. Que maravilha. Esse aí foi em novembro, onde eu fui também contemplada e homenageada como Mulheres Empreendedoras 2024. Foi ano passado também. Foi que local aí? Foi em São Paulo também. Tá? Mulheres empreendedoras e de nível nacional, esse reconhecimento também? Não. Isso aí foi como um trabalho também de terapia, como analista emocional, palestrante e terapeuta. Trabalho de saúde mental. E é muito bacana, porque isso é reflexo do trabalho que eu venho fazendo. Né? É aquilo que eu falei logo lá no início, é você conseguir transformar a sua vida e impactar a vida de outras pessoas. Então, isso é reflexo do trabalho que eu já venho fazendo, de estar impactando vidas através da minha transformação, de hoje poder ajudar outras pessoas. E receber uma premiação dessa é um reconhecimento, né? Reconhecimento a nível nacional, isso não tem preço. Eu sinto-me honrada, eu fico emocionada, né, ao ver essas fotos aí. Que momento, né, para você, né?
Na hora que chama o nome, num momento Sim. desse. E de onde eu vim, né? É você olhar para É, trás e você olhar a sua trajetória de vida, de onde eu vim. O caminho que eu percorri. Isso é muito gratificante. você tem quanto tempo que iniciou o ser analista emocional? Tem mais ou menos uns 5 anos. 5, 6 anos. Você já conquistou, né, esses prêmios e também seu espaço também, Sim, eu né? já recebi vários prêmios. É, Aqui na já. nossa região também. Recebi o prêmio da Da revista da Vitória. revista Vitória, É, né, mulher empreendedora. me Foi senti lindo, não foi? foi lindo, empreendedoras, mulheres empreendedoras aqui na região, Foi. né, Muito emocionante, foi né? Aquele momento emocionante. ali. Esse reconhecimento para mim também é imensurável. Então, cada premiação que eu recebo, eu só agradeço a Deus e isso me fortalece para continuar meu trabalho, continuar impactando vidas, continuar ajudando outras pessoas. A transformação. Eu creio, sabe, que o próprio Jesus, entendeu? Ele está chamando profissionais como você para que pudesse trazer para as pessoas esse momento de transformação, de mudança. Porque o que Jesus quer para a gente é que a gente se transforme. Então, eu vejo que é dom. São dons. É você que vai. Eu vou usar você. Porque se ele não está aqui, ele vai usar alguém. Entendeu? Para as pessoas trazer isso para as pessoas, a mudança. Porque se você muda, uma pessoa muda, você muda o ambiente. O ambiente é mudado quando alguém é transformado também. É você ser farol na vida do outro. E eu só posso ser farol na vida do outro se eu for luz para mim mesmo. Profundo isso aí, né? É dizer, eu quero o meu bem. Eu não quero esse sentimento aqui dentro de mim, não. E até mesmo a gente sentir que nós somos a imagem de Deus. A imagem de Deus é o quê? Saudável. É saudável, é puro amor. É amor, só isso. Eu falo sempre que eu fui premiada, né? Essa transformação que eu promovi na minha vida, se Deus me deu essa força, essa capacidade de transformar a minha vida, eu não posso guardar isso comigo. É uma forma que eu tenho de retribuir ao universo, de retribuir a Deus, de ajudar outras pessoas e de poder falar, eu consegui, você também consegue. Eu passei por um processo de depressão, eu superei, você consegue. Passei por um processo de ansiedade na minha vida, passei por um processo de doença e hoje eu estou aqui conversando com você. É possível, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente passa pelo processo de mudança. E a gente precisa propagar o bem, sim. A gente precisa fazer o bem. O mal existe, mas se a gente trabalhar o bem, ele vai prevalecer sempre. E tudo é amor. Esse amor genuíno. É olhar o outro, entendendo que assim como eu tenho feridas emocionais, o outro também tem. E aí eu não vou julgar o outro, eu vou trabalhar a empatia. Eu vou parar de criticar. Não vou querer ser melhor do que o outro. Estamos todos no mesmo barco, a verdade é essa. Estamos todos no mesmo barco. Você falou uma coisa realmente, né? Doenças, feridas emocionais. Quem tem ferida emocional quer ferir o outro também. Só fere quem está ferido. Não tem para onde eu correr. Se eu estou bem, qual a necessidade que eu tenho de machucar o outro? Então, quando você vê alguém, muitas vezes, gritando ali, lógico que incomoda. Mas é você parar e olhar e falar assim, essa pessoa está doente. Essa pessoa está gritando do jeito que grita, não é normal. E aí você não vai para o embate. Você vai ter compaixão. Vai até se calar e sair, porque às vezes é melhor, você vai se preservar. E aí também você não vai tomar aquilo para você, você vai deixar com a pessoa. Até que ela resolva também se cuidar, porque você não vai mudar a pessoa. Mas é sempre você ir para esse espaço, de não deixar que aquilo ali atinja você. Colocar limite, né? Colocar limites, sem julgar, sem criticar.
entendendo que é uma pessoa doente. E essa pessoa, ela tem umas que ainda reconhece, eu quero mudar. Já tem outras que passa por cima de tudo e não reconhece que precisa de uma mudança, né? É como eu falei, Vai culpando o outro vai também. culpando, mas é cada um no seu processo. Cada um está no seu processo de evolução. E quando você entende isso, você vai procurar se preservar. É o que você pode fazer, porque você não vai mudar, então você se preserva daquela situação. Se precisar evitar o contato, você até evita. Porque o mais importante é o seu bem-estar. Tem que se afastar mesmo. Sim, e aguardar o momento dele ali. Eu penso que um dia vai chegar o momento, porque se nós estamos aqui para evoluir, vai chegar um momento para cada um. Muitas vezes, infelizmente, vem pela dor. Mas é o processo. Essa questão também, eu acho que nos relacionamentos é falta de respeito também, né? A pessoa não sabe respeitar o outro, o espaço do outro, o limite do outro, respeitar com o ser humano também. Então, eu acho que tudo isso aí faz parte também, né? É o fato de quando você não respeita o outro, quando você não reconhece o outro, é porque você também não se respeita. Você também não consegue nem identificar isso em você. Então, se você não está bem emocionalmente, o que é que você vai fazer? Você vai projetar o seu lixo emocional em quem está perto de você ali. Se sente até superior ao outro também. Muitas vezes. Né? Você falou no início ali da questão do controle. Essa coisa de querer controlar o outro. Qual é a emoção que está por trás disso? Se eu tenho necessidade de controlar o outro, eu carrego o quê? Eu carrego medo dentro de mim. Então eu controlo o outro para não demonstrar que eu tenho medo. É mais fácil. Deixar o outro para baixo, né? O controle é isso, né? Diminui o outro também, acha Sim. que está acima ali, para ter o controle da situação. Para ter o controle da situação e para não demonstrar a fraqueza que a pessoa carrega. Porque quem tem controle carrega uma fraqueza emocional muito grande. Então, eu tenho que controlar ali um ambiente externo para poder não mostrar a minha ferida emocional. Normalmente, quem tem necessidade de controle carrega uma dor muito grande, uma ferida emocional ali. Tem líderes também que quando tem essa ferida emocional, ele quer também controlar aquela equipe também, e adoece aquele povo todo que está ali com ele também, né? Sim, porque Líderes. quando eu não cuido da minha ferida emocional, eu acabo projetando nos outros, né? As feridas emocionais, elas são criadas normalmente na nossa infância, e quando nós não cuidamos dessas feridas emocionais, elas refletem em nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisões e nos nossos relacionamentos. Nós vamos projetar nossas carências e nossas expectativas no ambiente externo, no outro. E quando essas expectativas elas não são supridas, nós nos frustramos. E quando também nós não cuidamos das nossas feridas emocionais, nós repetimos padrões de comportamentos. Aí entra a questão de muitas vezes relacionamentos abusivos. Você vai estar saindo de um e vai estar se conectando com outras pessoas nas mesmas circunstâncias, com as mesmas características. É exatamente isso mesmo. Eu observei que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na terceira pessoa, eu falei, não, tá a mesma coisa na minha vida. Aí foi quando aconteceu uma atitude que eu tomei. E foi maravilhoso, eu dei risada depois, sabia de mim. Eu fiquei tão feliz porque eu tomei uma atitude. E você percebe que essas escolhas são inconscientes? Sim. Você vê, quando você vê, você já está no ciclo. Verdade. Vivendo as mesmas situações, as mesmas experiências. Submissão também. De submissão, de agressão. Até nos relacionamentos de amizade também. Sim. Muito. De abusos. Eu falo que abusos, ele acontece nos relacionamentos de amizade. Se você não consegue se posicionar. Se você não tem uma maturidade emocional, você vai permitir esses abusos na sua vida, de uma forma geral. E isso é a criança ferida. É a criança ferida, muitas vezes, ali querendo ser vista, querendo ser acolhida, querendo ser reconhecida, querendo, muitas vezes, dependendo da avaliação do outro para se sentir bem. Por isso é importante da terapia.
Porque o que é que a terapia faz? A pessoa não tem consciência, você age assim, tem muitas, na maioria das vezes, nós estamos nos comportando como se nós estivéssemos ainda presos lá na infância, na ferida emocional, no trauma do passado. E o que é que a terapia faz? A terapia, ela faz você entrar em contato com essas informações para que você possa ressignificar, se libertar, entender o porquê você age do jeito que você age hoje e aí promover a mudança de comportamento. Mas isso requer o quê? Uma expansão de consciência. É, realmente, mudar é sempre bom, né? É o renascimento. É libertador. Libertador, Eu falo, e terapia, eu falo que não é para os fracos, é para os fortes que reconhecem que precisam de ajuda e decidem entrar em contato com a dor para se libertar. Acho que a gente tem só um minutinho agora, né? Já tá chegando, né, Silas? Acho que Silas não ouviu. 11 minutos, Silas. Silas? Tem uma advogada que ela escreveu um livro, Minha Mãe, uma Narcisista. E assim, ela vai estar vindo a semana que vem para aqui. Aí seria interessante, né, se você tivesse também, mas acho que terça-feira você não pode, né? Terça-feira não dá. Interessante, né, mas esse é bate-papo. muito interessante. Né? Essa questão do narcisismo aí, dos relacionamentos. Né? Muitas vezes você tem uma mãe e você acaba se relacionando lá fora também com o seu parceiro, um parceiro narcisista. Porque já vem de um relacionamento doentio também na infância. É muito interessante esse tema, viu? Eu gostaria muito de estar presente, mas a gente pode agendar, marcar um outro momento aqui. Eu vou ver se ela não vier na terça, eu vou ver se eu consigo agendar eu com você. Ótimo, ótimo. Para a gente debater esse assunto, vai ser interessante. Sobre narcisismo, né? Porque acho que o narcisismo é que traz todas essas. E tem muita gente, infelizmente, Vitória, tem muita gente vivendo esse ciclo aí de relacionamentos aí com pessoas narcisistas sem conseguir se libertar. Verdade. Chegamos ao final? Então chegamos ao final do nosso programa. Marleide, eu quero te agradecer de todo o coração pela sua colaboração mais uma vez aqui com a gente no Gente de Vitória. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Sempre que me convidaram eu estarei aqui para poder abordar esse tema. Eu amo falar sobre as emoções, adoro. E eu peço a todos aí que estão nos assistindo, que pare, que reserve um momento para cuidar da sua saúde mental, não só agora em janeiro, mas o ano todo. Vigie seus pensamentos, vigie suas emoções, permita-se reconhecer, entender, compreender, parar um pouco e olhar para si. Se precisar de ajuda, não tenha vergonha de buscar ajuda, de fazer terapia. É importante, a saúde mental, na verdade, é a nossa base. O mental, o físico e o espiritual. Esses três precisam andar junto. Mas quando você está forte emocionalmente, você consegue buscar cuidar da sua saúde. Você tem força também para cuidar do seu espiritual. Então, cuidem da sua saúde mental. Priorizem a sua saúde mental, não só hoje, mas sempre. A sua paz, a sua saúde mental é inegociável. Qual o seu Instagram, para você deixar aí, quem quiser entrar em contato com você? Tá, é importante isso. Meu Instagram tem muitas postagens lá e eu ajudo muito através das mensagens que eu deixo lá. É marleidesantos.oficial. Me sigam no Instagram e compartilhe também. E é interessante também que essa vai ficar gravado, não vai? Sim. Essa matéria vai ficar gravada, essa programação, e que vocês possam compartilhar com outras pessoas que vocês sentem que precisam ouvir isso aqui. Então, ok. Chegamos ao final. Quero agradecer, né, a todos vocês. A Deus por essa oportunidade. Até na próxima terça-feira com o novo Gente de Vitória.